Alô, alô, minha galera, fala meus pivas, paz e graças a todos, que Deus abençoe grandemente a vida de cada um, a vida de todos que já estão aqui no vídeo, que já estão presentes, as que também não estão no vídeo, aqui Deus visite a casa e o lar de todos, trazendo muita paz, muita saúde, muita alegria, muita prosperidade, que nos proteja, nos guarde, nos livre de todo mal sempre, que o Espírito Santo do Senhor nos guie, nos dê sabedoria, nos acompanhe em cada passo da nossa vida, nos livrando do mal, né, desse perigoso mundo que é hoje. Então eu peço que Ele nos abençoe dessa forma. A todos os que vão ver, os que não verão, a quem nem imagina ter esse vídeo, que Ele visite a casa de cada um, tá bom? Então vamos dar seguimento hoje à nossa leitura e vamos nessa? Que Deus abençoe a todos, meus pivas, vamos nessa. Ontem a gente parou quando Abraão estava no Egito, da mulher dele que era muito bonita, que aí Deus amaldiçoou a todos lá, porque o rei, né, ia casar com a mulher dele, enfim, ele acabou que foi expulso do Egito. E aí agora vem aqui a mensagem da seguinte forma, capítulo 13 de Gênesis. Vamos lá. Alô a todos vocês, boa noite, vamos lá. Vamos lá. Abraão e Ló se separam. Abraão saiu do Egito com a sua mulher. Não, fazer isso, vamos lá. Abraão e Ló se separam. Abraão saiu do Egito com sua mulher e com tudo o que tinha e foi para o sul de Canaã. E lá Ló, o seu sobrinho, foi com ele. Abraão era muito rico, tinha gado, prata e ouro. Ele foi de um lugar para o outro até chegar à cidade de Betel. E dali foi para o lugar que fica entre Betel e Ai, onde já havia acampado antes. Deixa eu mais para cá, assim vai ficar melhor. Aí. Já tinha ficado antes. Abraão chegou ao altar que ele havia construído e adorou ao Senhor. E adorou a Deus, o Senhor. Ló, que ia com Abraão, também levava ovelhas, cabras, gados, empregados e sua família. Não havia pastos que dessem para os dois ficarem juntos, pois eles tinham muitos animais. Por isso os homens que cuidavam dos animais de Abraão brigavam com os que tomavam conta dos animais de Ló. E nesse tempo, os cananeus e os perizeus ainda estavam vivendo ali. Um dia Abraão disse a Ló: nós somos parentes chegados, e não é bom que a gente fique brigando, nem que os meus empregados briguem com os seus. Vamos nos separar. Escolha, a terra está aí, toda ela. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Ló olhou em volta e viu que o vale do Jordão até chegar à cidade de Zoar tinha bastante água, era como o jardim do Senhor ou como a terra do Egito. O vale era assim antes do Senhor haver destruído as cidades de Sodoma e de Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e foi na direção leste. Norte, sul, leste, oeste. Acho que é assim. Vamos lá. Ló escolheu todo o vale do Jordão e foi na direção do leste. E assim os dois se separaram. Abraão ficou na terra de Canaã e Ló foi morar nas cidades do vale. Ló foi acompanhado até chegar a Sodoma, onde viviam a gente má, que cometia pecados horríveis contra o Senhor. Pois é. Vamos lá. Promessa de Deus a Abraão. Depois que Ló foi embora, o Senhor Deus disse a Abraão: de onde você está? Olhe bem para o norte e para o sul, para o leste e para o oeste. Eu vou dar a você e aos seus descendentes para sempre toda a terra que você está vendo. Farei com que os seus descendentes sejam tantos como o pó da terra. Assim como ninguém pode contar os grãozinhos de pó, assim também não será possível contar os seus descendentes. Agora vá e ande por esta terra, de norte a sul e de leste a oeste, pois eu darei a você. Imagine. A gente lê assim, é forte, né? Deus falando isso. Certo. Vamos lá. Assim Abraão desarmou o seu acampamento e foi morar perto das árvores sagradas de Manre, na cidade de Hebrom. E ali Abraão construiu um altar para Deus o Senhor. Capítulo 14. Abraão liberta Ló. Nesse tempo, Anrafel era rei de Sinar, Arioque era rei de Elassar. Calma que isso aqui é um nome. Kedorlaomer era o rei de Elão, e Tidal era rei de Goim.
Esses 4 fizeram guerra contra os seguintes reis: Bera de Sodoma, Brisa de Gomorra, Sinabe de Admar, Semember de Zobim, de Zeboim, e contra o rei de Bela, cidade que também se chamava Zoar. Esses 5 reis juntaram os seus exércitos no vale do Sidã, no vale de Sidim, onde ficou o Mar Morto. Será que é por isso o Mar Morto? O rei de Kedorlaomer os havia dominado por 12 anos, mas no 13º ano eles se voltaram contra ele. No 14º ano, Kedorlaomer e seus aliados derrotaram os Refaíns em Asterote Carnaim. Rapaz, galera, é sério. Esses nomes aqui dificultam a nossa leitura, né, velho? A gente dá umas travadas assim e fala, poxa, deixa eu ver aqui, ó. No 10º, seus aliados derrotaram os afins em Asterote Carnaim. Os Uzins em Ram, os Emins em Savé Kiriataim e os Oreus das montanhas de Seir. Perseguidos até El Paran, onde começa o deserto. Depois voltaram até Cádiz, que naquele tempo se chamava Emispate. Eles arrastaram a terra dos Amalequitas e derrotaram os amorreus que viviam em Razazão Tamar. Já estava a morrer mesmo, né? Amorreu, então perdeu. Brincadeira, né? Só para descontrair. Vamos lá. Aqui, ó. Então os reis de Sodoma, de Gomorra, de Adma, de Zeboim e de Bela saíram com os seus exércitos para o vale de Sidim, a fim de lutar contra os reis de Elão, de Goim, de Sinar e de Elassar. Eram 4 reis contra 5. Acontece que o vale de Sidim era cheio de buracos, em que havia piche, e quando tentaram fugir da batalha, os reis de Sodoma e de Gomorra caíram nesses buracos. Mas os outros reis fugiram para as montanhas. Os quatro reis pegaram todo o mantimento e os objetos de valor que havia em Sodoma e em Gomorra e foram embora. Ló, o sobrinho de Abraão, vivia em Sodoma e por isso também foi levado como prisioneiro. E levaram também tudo o que era dele. Mas um homem escapou e foi contar tudo a Abraão. O hebreu que morava perto das árvores sagradas que pertencia a Manre, o amorreu. Manre e seus irmãos Escol e Aner eram aliados de Abraão. Quando Abraão ficou sabendo que o seu sobrinho tinha sido levado como prisioneiro, reuniu seus homens, treinados para a guerra, todos eles nascidos na sua casa, eram 318 ao todo. Abraão foi com eles, perseguindo os 4 reis até a cidade de Dan. Ali Abraão dividiu os seus homens em 2 grupos, atacou os inimigos de noite e os derrotou. Ele continuou a persegui-los até Oba, que fica ao norte da cidade de Damasco, e trouxe de volta tudo o que os inimigos haviam levado. Abraão também trouxe o seu sobrinho Ló, e tudo que era dele, e também as suas mulheres e o resto da sua gente. A gente fala assim, que ele foi lá, lutou de noite e trouxe e tal. Imaginem vocês a guerra que não foi, imaginem vocês todo o sangue que foi derramado, todo o risco, todo o perigo. Mas é o que eu sempre falo a vocês. Quem estava do lado de Abraão? Quem estava com ele? Por que ele teve essa disposição, essa atitude de fazer isso? Vocês entendem então que com Deus não tem dificuldade, não tem o que a gente enfrente, não tem o que a gente faça, que com ele tudo vai dar certo? É mais ou menos por aí. Entendeu? Você vê ele um cara que falava com Deus, tinha aquele contato, buscava isso, e ele precisou enfrentar uma guerra, né? Ele poderia muito bem pedir a Deus, Deus, joga uma praga lá, faz com que soltem meu sobrinho, faz com que as riquezas dele volte. Poderia pedir. Além, né? Não sei se seria um abuso ou não enxergar dessa forma, mas ele na certa deve ter, Deus, eu vou lá, vou lutar, me abençoe, me proteja. Então até quem realmente falou, teve contato com Deus, passou por guerras, passou por dificuldades. Então
É mais um exemplo de vida que a gente até falou no vídeo anterior. Vamos lá. Melquisedeque abençoa Abraão. Depois de haver derrotado Quedorlaomer e os outros reis, Abraão estava voltando para casa quando o rei de Sodoma foi encontrar-se com ele no vale de Savé, também chamado de Vale do Rei. E Melquisedeque, que era rei de Salém e sacerdote de Deus, e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho. Melquisedeque abençoou Abraão, dizendo: Abraão, seja abençoado pelo Deus Altíssimo, que criou o céu e a terra. Seja louvado o Deus Altíssimo, que entregou os inimigos de você nas suas mãos. Aí Abraão deu a Melquisedeque a 10ª parte de tudo que havia trazido de volta. Depois o rei de Sodoma disse a Abraão: fique com as coisas e me devolva somente as pessoas. Mas Abraão respondeu: eu levanto a mão diante do Senhor, o Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra, e juro que não ficarei com nada que é seu, nem um fio de linha ou uma tira de sandália. Assim você nunca poderá dizer: eu fiz com que Abraão ficasse rico. Não quero nada para mim a não ser comida que os meus empregados comeram. Mas os meus aliados, Aner, Escol e Manre, podem ficar com parte deles. Exato. Ou seja, nunca se paga o mal com o mal. Vamos lá. Capítulo 15. Deus fez uma aliança com Abraão. Deus fez uma aliança com Abraão. Imagina, Deus fez uma aliança com Orlando. Deus fez uma aliança com, sei lá, com Carol, com Fernanda, com Ricardo, com Júnior. Deus fez uma aliança. Ele sentou, conversou com você e falou: vamos fechar uma aliança nós dois. Bora. Depois disso, Abraão teve uma visão e nela o Senhor lhe disse: Abraão, não tenha medo. Eu o protegerei de todo o perigo e lhe darei uma grande recompensa. Abraão respondeu: ó Senhor meu Deus, de que vale a tua recompensa se continuo sem filhos? Eliezer de Damasco é quem vai herdar tudo que tenho. Tu não me deste filhos, e por isso um dos meus empregados nascido na minha casa será meu herdeiro. Então o Senhor falou de novo e disse: o seu próprio filho será seu herdeiro, e não seu empregado Eliezer. Aí o Senhor levou Abraão para fora e disse: olhe para o céu, conte as estrelas se puder. Pois bem, será o número dos seus descendentes. Abraão creu em Deus, o Senhor, e por isso o Senhor aceitou. O Senhor disse também: eu sou Deus, o Senhor, eu o tirei da Babilônia. Eu o tirei da Babilônia, da cidade de Ur, a fim de lhe dar esta terra para ser sua prosperidade, sua propriedade. Ó Senhor meu Deus, disse Abraão, como posso ter certeza que esta terra será minha? O Senhor respondeu: traga para mim uma vaca, uma cabra, uma ovelha, todas de 3 anos, e também uma rolinha e um pombo. Abraão levou esses animais para o Senhor, cortou-os pelo meio e colocou as metades em uma frente à outra em 2 fileiras. Porém as aves ele não cortou. Então os urubus começaram a descer sobre os animais mortos, mas Abraão os enxotava. Quando começou a anoitecer, Abraão caiu no sono profundo. De repente ficou com medo e o pavor tomou conta dele. Então o Senhor disse: fique sabendo, com certeza que os seus descendentes viverão num país estrangeiro. Ali serão escravos e serão maltratados durante 400 anos. Mas eu castigarei a nação que os escravizar. E os seus descendentes, Abraão, sairão livres, levando muita riqueza. Você terá uma velhice abençoada, morrerá em paz, será sepultado e irá se reunir com os seus antepassados no mundo dos mortos. Depois de 4 gerações, os seus descendentes voltarão para cá, pois eu não expulsarei os amorreus até que eles se tornem tão maus que mereçam ser castigados. A noite caiu e veio a escuridão. De repente apareceu um braseiro que soltava fumaça e uma tocha de fogo. E o braseiro e a tocha passaram pelo meio dos animais partidos. Nessa mesma ocasião, o Senhor Deus fez uma aliança com Abraão
fez uma aliança com Abraão. Ele disse: prometo dar aos seus seguidores esta terra. Prometo dar aos seus descendentes esta terra, desde a fronteira com o Egito até o rio Eufrates, incluindo as terras queneus, dos quenezeus, dos cadmoneus e dos heteus, dos perizeus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos gigaseus e dos jebuseus. Eita, quantos zeus! Vamos lá. Capítulo 16. Agar e Ismael. Sarai, a mulher de Abraão, não lhe tinha dado filhos. Ela possuía uma escrava egípcia que se chamava Agar. Um dia Sarai disse a Abraão: já que o Senhor Deus não me deixa ter filhos, terei relações com a minha escrava. Talvez assim por meio dela eu possa ter filhos. Abraão concordou com o plano de Sarai. Abraão concordou com o plano de Sarai, e assim ela lhe deu Agar para ser sua concubina. Isso aconteceu quando já fazia 10 anos que Abraão estava morando em Canaã. Abraão teve relações com Agar e ela ficou grávida. Quando descobriu que estava grávida, Agar começou a olhar com desprezo para Sarai, a sua dona. Aí Sarai disse para Abraão: por sua culpa, Agar está me desprezando. Eu mesma a entreguei nos seus braços, e agora que sabe que está grávida, ela fica me tratando com desprezo. O Senhor Deus julgue quem é culpado, se é você ou sou eu. Pesado isso aqui, né, velho? Abraão respondeu: está bem, Agar é sua escrava, você manda nela, faça com ela o que quiser. Aí Sarai começou a maltratá-la tanto que ela fugiu. Mas o anjo do Senhor a encontrou no deserto, perto de uma fonte que fica no caminho de Sur, e perguntou: Agar, escrava de Sarai, de onde você vem e para onde está indo? Ela respondeu: estou fugindo da minha dona, respondeu ela. Então o anjo do Senhor deu a seguinte ordem: volte para sua dona, seja obediente a ela em tudo. E o anjo do Senhor disse também: eu farei com que o número dos seus descendentes seja grande. Eles serão tantos que ninguém poderá contá-los. Você está grávida e terá um filho, e porá nele o nome de Ismael, pois o Senhor Deus ouviu o seu grito de aflição. E esse filho será como um jumento selvagem. Ele lutará contra todos, e todos lutarão contra ele. E ele viveu longe dos seus parentes. E ele viverá longe dos seus parentes. Então Agar deu ao Senhor este nome: o Deus que vê. Isso porque ele havia falado com ela, e ela havia perguntado a si mesma: será verdade que eu vi aquele que me vê? É por isso que esse poço que fica entre Cádiz e Bered é chamado de poço daquele que vive e me vê? Agar deu um filho a Abraão, e ele pôs no menino o nome de Ismael. Abraão tinha 86 anos quando Ismael nasceu. Capítulo 17. A aliança e a circuncisão. Quando Abraão tinha 99 anos, o Senhor Deus apareceu a ele e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Viva uma vida de comunhão comigo e seja obediente a mim em tudo. Eu farei a minha aliança com você e lhe darei muitos descendentes. Então Abraão se ajoelhou, encostou o rosto no chão e Deus lhe disse: eu faço com você esta aliança. Prometo que você será o pai de muitas nações. Daqui em diante, esse seu nome será Abraão e não Abrão. Então eu peço 1000 perdões. De fato, era Abrão, não Abraão. Eu estava lendo o tempo todo como Abraão, mas é Abrão. Me perdoe, Senhor. Me perdoe, eu não quis alterar nem nada disso, mas é porque eu não tinha entendimento, então eu estava lendo como Abraão. Me perdoe, Senhor. Então vamos lá, gente. Me perdoe, Pai. Não quis alterar nem nada disso. Então vamos lá. Daqui em diante o seu nome será Abraão e não Abrão, pois eu vou fazer com que você seja pai de muitas nações. Farei com que os seus descendentes sejam muito numerosos, e alguns deles serão reis. A aliança que estou fazendo para sempre com você e com seus descendentes é a seguinte: eu serei para sempre o Deus de você e o Deus de seus descendentes. Darei a você e a eles a terra onde você está morando como estrangeiro. Toda a terra de Canaã será para sempre dos seus descendentes,
e eu serei Deus deles. Deus continuou: você, Abraão, será fiel à minha aliança, você e os seus descendentes, para sempre. Pela aliança que eu estou fazendo com você e com os seus descendentes, todos os homens entre vocês deverão ser circuncidados. A circuncisão servirá como um sinal de aliança que há entre mim e vocês. De hoje em diante vocês circuncidarão todos os meninos 8 dias depois de nascidos, e também os escravos que nascerem nas casas de vocês, e que forem comprados de estrangeiros. Tanto uns como outros deverão ser circuncidados sem falta. Este será um sinal que vai ficar no seu corpo para mostrar que a minha aliança com você é para sempre. Desculpa. Quem não for circuncidado não poderá morar no meio de vocês, pois não respeitou a minha aliança. Vamos lá. Depois Deus disse a Abraão: de hoje em diante, não chame mais a sua mulher de Sarai, mas de Sara. Eu a abençoarei e darei a você um filho que nascerá dela. Sim, eu a abençoarei e ela será mãe de nações. Haverá reis entre os seus descendentes. Abraão se ajoelhou, encostou o rosto no chão e começou a rir ao pensar assim: por acaso um homem de 100 anos pode ser pai? E será que Sara com seus 90 anos poderá ter um filho? Então Abraão disse a Deus o seguinte: quem dera que Ismael vivesse abençoado por ti. Mas Deus respondeu: o que eu disse foi que Sara, sua mulher, lhe dará um filho, e você o chamará de Isaque. Eu manterei a minha aliança com ele e com seus descendentes para sempre. Também ouvi o seu pedido a respeito de Ismael, e eu o abençoarei e lhe darei muitos filhos e muitos descendentes. Ele será pai de 12 príncipes, e eu farei com que os descendentes dele sejam uma grande nação. Mas a minha aliança eu manterei com Isaque, o seu filho, que Sara dará à luz nesta semana, época do ano que vem. Quando acabou de falar com Abraão, Deus subiu e o deixou. Naquele mesmo dia, Abraão fez o que Deus havia mandado. Ele circuncidou o seu filho Ismael e todos os outros homens da sua casa, incluindo os escravos nascidos na sua casa e os que tinham sido comprados com estrangeiros. Abraão tinha 99 anos quando foi circuncidado, e o seu filho Ismael tinha 13. Os dois foram circuncidados no mesmo dia. E foram circuncidados também os escravos de Abraão, tanto os nascidos na sua casa como os que tinham sido comprados de estrangeiro. Bom, como padrão, a gente vai na próxima estar lendo o capítulo 18, que seria a promessa de Deus para Abraão, onde ele teria um filho. Então, essa foi a nossa leitura de hoje, né? Ainda assim em Gênesis. O meu entendimento de hoje é que a gente, mais uma vez, né, pelo que ficou no meu coração nessa leitura, é que mais uma vez a gente tem que entender que não é porque a gente tem Deus no coração, não é que a gente, sabe, a gente esteja em comunhão com Deus sempre buscando, orando, louvando a Deus, que a gente não vai passar por tribulações. Muito pelo contrário, a gente vai passar sim. E é nesse momento que a nossa fé ela tem que existir. Tanto nesse quanto está tudo bem e tudo mais. Mas em especial a gente tem que entender que Deus ele está do nosso lado em qualquer situação. Seja uma pior, seja a melhor. Você vê que Sarai, que agora sendo Sara, não podia ter filhos. Por quantos anos essa mulher não quis ser mãe? Entende? E aí no final das contas, no final que eu digo entre aspas, ela pegou e prometeu que ela agora se chamará Sara e ela terá um filho. Então, nunca é como a gente quer, e sim quando Deus quer, sabe? Você vê que até os nomes quem dava era Deus. Então, gente, quando vocês estiverem em momentos de aflição, momentos de tristeza, momentos de desespero, né, aquela tal chamada depressão, que a pessoa entra numa profunda tristeza a ponto de querer tirar sua própria, né? Orem, busquem a Deus por experiência própria. Eu já tive muito triste, não a ponto de depressão, mas eu já tive momentos de tristeza enorme. E como eu estou falando com vocês aqui no vídeo, eu estava falando com Deus. Eu cheguei, sentei e conversei. Eu falei, meu Deus, eu não sei com quem desabafar, eu não sei
Hoje em dia é difícil confiar em alguém. E eu sentei, conversei com o Senhor, comecei a perguntar, a falar com Ele. Pô, Deus, eu tô triste, tá passando isso e isso, me deu um motivo, me deu uma luz, me deu um caminho. E de fato Ele me trouxe isso, Ele me mostrou, Ele me trouxe isso. Então, façam isso, pratiquem mais a presença de Deus na vida de vocês. E essa é a nossa leitura, tá bom? No próximo vídeo, capítulo 18, a gente vai dar seguimento. Deus fique com vocês, paz e graça sempre. Deus abençoe grandemente a vida de todos vocês. E hoje eu botei um copinho com água. Geralmente eu vejo na televisão, então bebam água aí quem botou. Acho que ninguém vai botar. Eu não falei no começo. Mas da próxima vamos sempre botar um copinho de água, tá? Deus abençoe essa água, nos trazendo pureza nos nossos corações, muita saúde. Amém. E eu tava com sede. Então essa veio boa. Gente, fiquem com Deus. Um abraço, um beijo a todos. Deus abençoe vocês eternamente. Valeu.